Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, alô, pessoal. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Aqui estamos. Hoje eu vou fazer uma abertura totalmente diferenciada. Vocês aí no controle geral, Switchmaster, fiquem preparados porque tudo pode acontecer. Como, por exemplo, o programa de hoje leva o número 2552. É verdade. E vocês podem participar do nosso programa digitando apenas então somente o www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com o mais, escreva o por extenso M-A-I-S. E eu pergunto a parte operacional, rapidinho. Vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar? Sim ou não? Sim! Então, tripulação, atenção, senhores passageiros, aqui é o comandante Arruda. Preparar a aeronave para a decolagem imediata. Ai, que legal! O tema dessa noite vocês vão gostar, viu? É TDAH e hiperatividade. Nossa, é o que? Uma fórmula química, Darcio? Não. É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por isso que eu fiz aquela abertura louca, aquela abertura rápida, porque é assim, nós estamos hiperativos na noite de hoje e estamos com um déficit de atenção impressionante. Jimmy Sanches, mostra a fúria para eles, levanta aí o BG, modulando 1000 nos céus do Brasil, Zil. Gente, eu fiz essa abertura rápida de propósito e quero apresentar o nosso psicólogo hoje para o programa, o Robson Soares. Boa noite, Darcio, boa noite. Ô Robson, repito, eu fiz de propósito. A hiperatividade é isso mesmo? Trabalhoadamente? É querer fazer muita coisa ao mesmo tempo? O que é? Define pra gente. Então vamos lá. Primeiramente, temos que definir algumas coisas. Hoje, todo mundo tem um pouquinho de hiperatividade devido às condições tecnológicas que nós temos hoje. Então você está usando o celular, ao mesmo tempo está fazendo uma outra coisa, está assistindo uma TV, está ouvindo uma música. Está falando no celular, está teclando no Face, é uma loucura. Então isso já faz parte do nosso ambiente. Então você ser hiperativo e você ter múltiplas atenções faz parte, devido às questões de hoje em dia. O que caracteriza o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? A partir do momento que isso prejudica a rotina dele. Exemplo, ele está usando o Face, está falando o celular, está usando o computador. Está com o televisor ligado. O televisor ligado, fazendo tudo ao mesmo tempo e não produzindo, ou seja, não fazendo nada de nada. Agora, se ele produzir alguma coisa, significa que ele não tem esse transtorno. O transtorno, ele é biológico, ou seja, ele é caracterizado por o cérebro mesmo, vinculado à neurologia, porém, ele é comportamental, ou seja, nós criamos esse comportamento devido às necessidades que nós temos. Esse produzir alguma coisa é trazer algum benefício para ele, que ele poderia, por exemplo, estar tomando banho, depois jantando, esquentando a janta, ou pedindo um delivery. Ele não está fazendo nada disso, ele está absorto lá, mergulhado nessas supostas obrigações e depois sobra para ele mesmo. E ele não gera mais nada. Eu atendi um paciente que foi diagnosticado com esse transtorno. Ele tinha, só de altura, 2,10 metros. Ô, louco! Com 15 anos de idade, né? É uma disfunção. Ele acabou ocasionando tudo, transtorno quanto a disfunção, né? E o que acontecia? Ele não conseguia se concentrar no jogo de basquete, por exemplo. Então ele ia jogar, ele pegava a bola e ele não conseguia produzir. Ele pegava aquela bola e não conseguia sair daquela situação. Porque ele estava pensando em outra coisa, o cérebro dele estava longe.
né? Então, isso também nós temos. Você está mexendo numa coisa, ao mesmo tempo está longe. A partir do momento que você percebe isso, você consegue descrever, falar, nossa, eu estou longe, já não é o transtorno. Tá. A pessoa que está vinculada ao transtorno, Ela ao está no déficit, epicentro da coisa e não vê ela não nada. percebe. Então ela fala, não, mas eu estou fazendo isso e ao mesmo tempo estou fazendo outra coisa, mas ela não percebe que está nesse processo. Nossa, Robson, deve estar cheio de gente assim, viu? E a gente se bobear entra nessa também. Se não é biológico, é 5% das crianças e adolescentes que caracterizar com esse transtorno. Mas a mudança comportamental acaba virando isso. Então tem muitas pessoas que adquirem esse transtorno, ou seja, esse conjunto de sintomas por medidas comportamentais, principalmente por dependências de você querer o tempo todo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E vai virando material biológico, vai virando físico? Vai acabar virando. Você acaba entrando nesse ciclo e acaba automaticamente, eu estou com déficit de atenção. Exemplo, a pessoa vai até assistir uma aula e de repente, num dia ela está assistindo e viajou, a cabeça dela viajou, um dia. No segundo, no terceiro, a partir do momento que vira uma rotina e prejudica o meu desempenho escolar, aí tem que ser avaliado. E fazer as coisas automaticamente falando deve terminar nisso também. Você acaba de fazer uma coisa e fala, pô, não lembro se eu já fui lá. De tanto que você já foi, que você já fez, você não lembra que você foi e que você fez. Isso, o cérebro entra num looping, né, num ciclo. Exatamente. Aí você volta para checar onde você perde tempo, se autodesprestigia, que você não tem certeza absoluta se você desligou. O botão do gás, por exemplo, está lá na cama deitado, fala, ixi, Maria, será que eu fechei o gás ou não fechei? Então, será que teria a torradeira da tomada? Pô? A partir do momento que entra o questionamento, já não é um transtorno. Porque o momento que você descreve, você entra... Peraí, será que eu fechei o gás? Já está salvo, então. Agora, quando você está num processo que você nem lembra que tem o gás, por exemplo, eu já vi situações de pessoas que nem lembrarem que existia aqui o fogão, onde é que estava o fogão, onde é que estava o gás, ele não lembrava mais onde estava esse processo. As pessoas com uma certa idade mais avançada, eu não posso classificar que tem a mania, não posso nem fazer esse tipo de pergunta, eu quero saber o que é. Gostam de checar, rechecar, trichecar, quadrichecar. Por exemplo, fecha o portão, sai. Não sei se eu fechei, vamos lá. Deixa eu ver se eu fechei a porta da sala. Fica meia hora para sair de casa. O que seria isso? Então, isso já caracteriza como mania e dependendo se isso atrapalhar o dia a dia, pode virar um toque. Vamos dizer que nessa situação ele tivesse o déficit de atenção e hiperatividade. Ele fecharia o portão ao mesmo tempo que ele está pegando uma fruta na árvore, mas ao mesmo tempo que ele está jogando o jornal fora e está fazendo tudo ao mesmo tempo. Aí caracteriza... O déficit de atenção, ele não consegue focar numa coisa só. Se ele focar numa coisa só, ele precisa de algo mais. Ele precisa ser útil em várias situações. Então, isso no caso não tem idade para acontecer? Não tem idade. O comportamental não, né? O dos 5% começa na infância, principalmente na escola, que ele é obrigado a ter várias disciplinas, então já começa a necessidade de ter vários focos, e isso já é um biológico. Mas agora o comportamental, graças principalmente às redes sociais, ao celular, que você acaba querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, você pode adquirir isso com o tempo e não tem idade. Veja, a gente precisa ser de circo também, né? Inclusive em idade bem prematura, por exemplo. Não sei quantas matérias, não sei quantos professores, não sei quantos focos, Sim. Não sei quantos pedidos. Um quer que faça a lição de um jeito, outro quer que faça o trabalho de casa de outro, e passa de um e passa para o outro. Um é mais bravo, outro é menos bravo, um é bonzinho, outro não é. A pessoa está sendo preparada para isso, né? E é interessante, vamos pegar o conceito estudo, né? Mas o meu filho ele tem que estudar tudo em silêncio. Não necessariamente. A criança de hoje, ela pode estudar com vários atributos, não tem problema nenhum. Não sei como o Paulinho vai bem na escola. Ele não desliga o televisor, fica no Face, fica no telefone, e não sei como é que ele faz a lição. E ele tem noção disso, então não é um transtorno, porque ele tem noção. Fala, olha, eu estou usando tudo ao mesmo tempo, mas eu consigo. Importante, o pessoal que está assistindo e falar assim, então, peraí, meu filho, tudo isso que está falando, eu tenho. Então eu tenho o transtorno. E por que a criança, me perguntam muito, por que a criança hoje, ela precisa disso? Então, vamos analisar alguns tempos atrás. Como é que o nosso cérebro se desenvolve? Ele se desenvolve por 3 estímulos. Estímulos visuais, auditivos e sinestésicos, que são de movimento. Pegar os bebês antigos, lá dos 1900, que nasceram na época de 1900,
qual o estímulo que ele tinha? Era só em casa mesmo, televisão no máximo. Hoje um bebê, se você o leva ao shopping... 1900 nem tinha, né? Nem tinha isso. Se levar um bebê a um shopping hoje, ele produz todos os estímulos de uma única vez. Ele entra no shopping, ele tem o visual, tem o auditivo e tem o movimento. Portanto, o cérebro dele evolui muito mais rápido do que antigamente. Se amolda a essa situação. Então ele precisa, com o crescimento dele, ele precisa estar envolvido em vários estímulos ao mesmo tempo. Por isso que um bebê hoje, uma criança de 2, 3 anos, consegue usar o celular tranquilamente e o celular chama muito a atenção. Porque o celular produz todos os estímulos que ele gosta e ele aprendeu desde a infância a querer. Interessante. Agora, o Robson Soares, me explica uma coisa. Nessa multiplicidade, não é, de funções e tarefas, né? Mesmo a pessoa sabendo, não tem problema nenhum, ela está sabendo. Por que as mulheres se saem de uma maneira fantástica e a gente não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo? Que entra aí o conceito cultural, né? A mulher, ela já, entre aspas, vou pôr isso para as mulheres não me matarem, ela é culturalmente treinada para exercer várias funções, né? Ela fala, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. O homem, ele é treinado para ser prático, para executar uma única, com começo, meio e fim, uma situação. A mulher não, olha, você vai ajudar em casa, você vai trabalhar, você vai cuidar de filho, então já é passado uma ideia. Ainda hoje, culturalmente, a mulher é vista como a pessoa multiuso, que vai trabalhar com várias situações ao mesmo tempo. Então a mulher ela tem essa vantagem culturalmente. Mas essa suposta obrigação a colocou num patamar bastante elevado em relação a nós. Sim, sim. Eu sempre falo, o homem não sabe achar a cueca dentro da gaveta da cueca. Sim. Isso nos coloca numa posição de inferioridade, de falta de traquejo, digamos assim, né? O homem, hoje, para disputar com a mulher, e até mesmo no ramo empresarial, a mulher hoje ela consegue ser mais produtiva com várias situações ao mesmo tempo do que o próprio homem. Então, realmente, os homens têm que tomar cuidado com isso. Isso, Robson, você citou um bebê de 1900, achei interessante que na hora mesmo eu já bolei a figura, não é? De que estímulo ele tinha. Não tinha estímulo nenhum. Acho que os primeiros estímulos é aquele palhacinho de berço, isso, né? o mobile, né? Ele ficava lá que nem um Zé Mané olhando. Isso, é verdade. Hoje em dia já não é mais assim. Não, hoje você tem várias outras... O mobile já é mais tecnológico, o próprio quarto da criança já é mais tecnológico. Hoje você já tem, desde bebê você já coloca a criança frente a uma TV, que tem vários estímulos também, os próprios programas infantis, que são bem diferentes daquela época que nós tínhamos somente uma apresentadora, né, que ela interagia com o público e colocava um desenho simples. Hoje o próprio desenho interage e ao mesmo tempo dá todos os estímulos para evoluir a criança. É verdade. Me lembro, só de você falar, me lembro também de vários programas que tinha apresentadora, a famosa tia fulana, tia ciclana, isso. Não é? E vinham os desenhos, o começo, meio e fim, desenhos de 4, 5 minutos. E o programa era todo focado na apresentadora. É verdade. A apresentadora era a conversa, então você não tinha um estímulo maior fora aquilo. Tem uma grande apresentadora que hoje trabalha com o público adulto, mas começou simplesmente falando com a câmera e fazendo gestos com os dedinhos. Ou seja, algo... hoje que uma criança que for parar só para ver uma apresentadora falando e mexendo com os dedinhos já não concentra mais. Não convence. Não convence. Não convence. Olha, os tempos estão mudados, viu? Eu quero, acho que ser um bebezinho de novo. Para absorver toda... Porque está melhorando. A evolução é necessária. O ser humano está evoluindo. Bom, nós vamos um rápido intervalo e já a gente volta com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje está tudo rapidinho aqui. Ô Jimmy, levanta o fundo aí, meu. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas de jeito nenhum eu vou deixar de falar da LL Presentes da Rua Laura, 740, na Vila Bastos, Santo André. Vou fazê-lo rapidamente hoje, porque o tema é hiperatividade. Dê um pulinho na LL Presentes da Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Você vai adorar
Agora tem as consultoras da LL, vai lá, bata um papo com elas, leve sugestão, dica, leve fotografado o canto da casa, o ambiente que você quer modificar. Elas têm experiência, elas vão fazê-lo com toda a rapidez possível e imaginável. LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Pronto, já estamos de volta. E esse tema tá rapidinho. Tá rapidinho, viu? Tá rapidinho. A gente terminou, não é deixando no ar, mas fazendo um comentário sobre hiperatividade e transtorno de déficit de atenção, em relação a se está melhorando ou se está piorando, não é? A gente nota, a gente conversa com crianças de 5, 6 anos, elas têm uma capacidade de absorção, de visão do futuro, de conversar, sim, não, sim, não, não, sim, não é? Coisa que a gente, nem isso a gente falava, né? A gente não tinha o poder de ter esse raciocínio e essa conclusão, mesmo que rápida fosse, não, Robson? Porque uma evolução muito grande também é a linguagem. Pegar os bebês de 1900 novamente, qual é o acesso à linguagem que ele tinha? Conversa de pai e mãe. E às vezes o próprio pai e a mãe não tinha uma conversa, digamos assim, de muito estudo ou de muito conhecimento. Então hoje você tem pais e mães que numa média maior já têm um conhecimento maior, portanto o diálogo é mais interessante para a criança e a assimilação da criança é muito mais rápida e muito mais potente hoje. Ela consegue descrever uma frase, consegue emitir uma opinião, né, mais rapidamente do que as crianças anteriores. Com certeza. E eu acrescentaria, para enriquecer o que você está dizendo, a figura do biso e da bisa. Porque com a longevidade, nós estamos trazendo uma geração para junto dessa outra aqui. E isso é muito importante. Né? Mesmo que sejam conceitos mais antigos, mas são conceitos enraizados na história, na vivência, não é? Que, quando absorvido por esse nenê da modernidade, só vai trazer benefício, mal nenhum vai fazer, não, Robson? Com certeza, só vai acrescentar. Pegar o exemplo da biso e da bisa e também trazer um pouco para o conceito de escola. Né? Vamos pegar as escolas anteriormente, você vai falar assim, mas nunca existiu essa parte do transtorno, déficit de atenção, hiperatividade? Nunca existiu? Existia, sim. Porém, era mais punitivo, ou seja, as escolas anteriormente você tinha uma punição maior, você tinha um castigo, você tinha, vamos pegar mais antigamente a palmatória, você tinha algo que inibia esse comportamento. Hoje, com o tempo, com a evolução da educação, que é importante, a pessoa ela pode se expressar melhor. Porém, é importante, agora falar para os professores que me assistem, às vezes eu dou palestra, que eles também entendam que os tempos mudaram. Tem muitos professores que estão querendo trazer aulas dos anos 80, 70 para a criançada de hoje. E também entender que a criançada você precisa estar no ritmo delas também. Criar uma forma diferente. Não dá para você falar assim, nossa, aquele aluno é muito bagunceiro, aquele menino, ele não sabe, não consegue fazer a lição. Será que ele não consegue ou o método que não se adapta mais ao mundo de hoje? Porque tem muitas escolas que eles usam bem isso, eles criam os métodos específicos para isso. Mas tem muita escola, principalmente, que mantém o método antigo. E em contrapartida tem os mais modernos. Quantos anos os cursinhos pré-vestibulares, o professor dança, canta, conta piada, é um artista. Não é? Imagina se na nossa época era assim, o professor entrava de jaleco branco, engomado, dava aula e ia embora e olha lá. Ele era verdade absoluta, né? Absoluta. Ele era verdade absoluta. Vamos pegar um conceito legal da prova. Você pegar uma pessoa que tem um déficit de atenção e hiperatividade, ele não consegue se concentrar numa prova. Porque a prova exige o quê? Exige silêncio, exige concentração. E a pessoa que tem um déficit de atenção, ele não consegue ficar naquele silêncio, produzindo silêncio. Por isso que tem muitos métodos hoje, muitas escolas, que já utilizam a avaliação diária. Não só a prova, não ter mais a prova, mas ser uma avaliação diária, que envolve comportamento, participação e entendimento naquela aula. Para não virar somente um dia de prova e aquela prova definir quem é aquela pessoa. Agora, Robson, esse déficit de atenção é muito mais importante do que a gente pensa. Porque vamos supor, a Amanda Diniz que está fazendo a seleção das imagens para os nossos telespectadores. É uma
posição dela de muito equilíbrio, ela não pode se distrair. Senão eu estou falando, ela comuta a tua câmera, você está falando, ela comuta a minha câmera. Olha lá, ela está ligada, ela está pondo tudo certinho. Um comandante da aviação, por exemplo, ou civil, ou militar, qualquer tipo de piloto, não pode se distrair lá. É para ver o altímetro, o avião está quase ralando nas montanhas, ele não está nem aí. Um cirurgião, pelo amor de Deus, que tem que ter movimentos precisos, não é? Mesmo um auxiliar de escritório que mexe com contabilidade, coisas importantes, recolher impostos, não recolhi os impostos, só de multa a empresa vai balançar. Ou seja, toda a profissão é muito importante. Não é? Aquele auxiliar de pedreiro, por exemplo, que tem que fazer a mistura da areia, da pedra e do cal, que vai dar a fortificação do cimento para edificações de 20, 30 andares. Como é que não pode, essa patologia não pode aparecer em nenhum momento, em nenhuma das profissões? A partir do momento que for descoberto, e algumas dessas situações que foram citadas, tem que ser trabalhado no comportamental, que é possível. É possível hoje, através de terapia, né, e em alguns casos também a parte de medicamento, fazer com que essa pessoa consiga trabalhar dessa forma, consegue distinguir. Porque mesmo uma pessoa que não tem o transtorno, mas ela é agitada e faz 1000 coisas ao mesmo tempo, ela consegue discernir o momento que é para se concentrar. Então ela tem um momento para se concentrar e um momento para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se uma pessoa tem um transtorno, ele deve ser treinado. Porque ele não vai ter esse momento. Não, ele vai ter que se aprender isso. Você vai começar a condicioná-lo a trabalhar dessa forma. Então, ele só vai começar a desconfiar que ele tem a partir do momento que ele perceber. Que ele perceber. É isso que você falou. Isso, se ele percebeu, aí ele não vira o transtorno. Agora vamos supor que ele não perceba. Então cabe a chefia determinar. Falar, olha, escuta, você era para pôr 5 sacos de cimento, eu contei, você pôs 2. Isso aí está uma sopa, ele não vai... Não é verdade? O olhar da pessoa de fora é muito importante para a suspeita de transtorno. Porque, normalmente, o grupo social que ele vive é o que traz maiores informações sobre a possibilidade do transtorno. Muito interessante falar de grupo social, porque eu ia fazer a seguinte pergunta, né? Isso depende, por exemplo, de que país nós estamos falando, se de um país, do Brasil, por exemplo, se é do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, que tipo de atividade? Atividade rural, atividade não rural, não é? Há um índice flutuante aí em relação a essa patologia, dependendo de onde a pessoa é, qual a raiz dela, o que ela faz, o que ela pensa da vida. Então, se for o fator biológico, existem alguns estudos que estão relacionados desde a gestação, que alguns maus hábitos da gestante podem interferir nisso, ou também propriamente genética, alguma coisa nesse sentido. O biológico não tem grupo que interfere, ou seja, qualquer região pode ocasionar, são 5%, né, ocasionar o transtorno. Porém, o comportamental está muito ligado ao ambiente que ele vive. Então, por exemplo, a chance de uma pessoa que vive num local isolado, numa área rural, de ter um transtorno é bem menor do que quem vive numa cidade grande. Porque culturalmente, na zona rural, você não tem uma necessidade rápida de armazenar, inclusive, informações do que você tem no dia a dia numa cidade grande. Numa cidade grande, ou mesmo numa cidade grande, fala zona rural, mas hoje, algumas cidades interior já são cidades grandes. Mas depende muito das necessidades, e é uma coisa que eu brinco muito, e principalmente sobre um aplicativo de celular que nós trocamos mensagens, né? O pessoal fala, é necessário isso, eu preciso disso no meu dia a dia. Então a pergunta é, será que nós precisamos mesmo? Nós criamos essa urgência necessária. Porque tem muitas situações hoje que não há necessidade daquela resposta de imediata, mas nós exageramos no sentido que precisamos que a pessoa responda no mesmo tempo que nós queremos. Agora, quando se fala em legislação, se fala em idade limite para determinada função, vamos de novo voltar ao caso do comandante da aviação. Não sei qual seria a idade, 60, 65, não sei. Quando se estabelece essa idade limite, já tirando por base
não é? Que ao envelhecermos, as nossas células vão ficar meio lentas, Sim. não é? E a tal ponto que essa pessoa não pode... Ou então que mexa com máquinas importantes, não é? Tem máquinas perigosíssimas, não é? Com toda a prevenção que existe, mas você tem que pôr a mão no lugar certo. Sim, com certeza. A atividade tem que ser... Então, por isso que é importante a avaliação Então constante. há um desgaste mesmo celular, né? Então, o celular, o que acontece? Qual é o maior medo? Celular de célula, não de aparelho. né? Por assim, qual é o meu medo? Justamente dessa pessoa não ser avaliada constantemente. Ela precisa ser avaliada constantemente. Perfeito, então, perfeito. você tem que ter um controle... E cada vez em menos tempo, né? Menos tempo. Para quê? Para que essa pessoa ela entenda a evolução dela e ela entenda. Porque guardem o seguinte, a partir do momento que você conhece o que está acontecendo com você, você consegue mudanças e se adequar a isso. Não significa que você vai deixar de fazer, mas você vai fazer de uma forma diferente de acordo com que você está limitado naquela fase da vida. Se você me permite, um telefone de contato do Robson Soares, psicólogo, depois tem o blog, tem o Sobre isso.blogspot.com, e depois uma série de outras informações no Face, no YouTube. E nós agradecemos ao psicólogo Robson Soares pela presença. Obrigado, viu, Obrigado, Robson? estou sempre à disposição. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Va bene, per ora è solo, una buonasera a tutti. Dormire con Dio, parliamo domani, riposare in pace. Ci vediamo domani. Bella, ciao, fui! Olha aí, não percam à meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J Mais à meia-noite e meia. Essa mensagem é importante, hein? A insônia é a filha hiperativa da consciência.